O áudio tá bom aí, né? Tá, professor, tá sim. Tá ótimo. Antes da gente começar, 2 avisos para vocês. O primeiro deles é com relação ao a nossa palestra de amanhã, né? Eu já avisei no grupo ali também, mas não custa relembrar aqui. Apesar da obrigatoriedade da presença de vocês, é sempre bom ressaltar que uma oportunidade como essa, ela não acontece sempre, né? É a primeira vez que o presidente do CRC vai participar de um evento da faculdade, né? Então, seria interessante, assim, que tivesse a participação de todos. Deixa eu ver. Não só a participação no sentido de estar presente, mas no sentido de dialogar mesmo, de perguntar, de questionar, né? Vamos mostrar para ele que a região oeste tem uma importância muito grande para a contabilidade e que, na maioria das vezes, é pouco assistida pelo conselho, né? Não vamos cobrar demais também o homem, porque o homem está ajudando a gente aqui, mas é um momento para a gente perguntar coisas que a gente sempre teve vontade de perguntar. Outro aviso é para quem ainda não me entregou, não me devolveu a documentação assinada. Se eu já te entreguei essa documentação e você ainda não me devolveu, o prazo dos 10 dias que a gente tinha combinado já passou faz tempo para a maioria de vocês, tá? E pouquíssimas pessoas me devolveram essa documentação. Não vou punir ninguém, não vou prejudicar ninguém, porque eu sei da correria de vocês, mas não pisem na bola demais assim também não. Corram atrás para ver se vocês conseguem me devolver essa documentação o quanto antes, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Antes disso, eu vou... E professor, Oi, Luiz. tirando em relação à devolução, tem que Oi. ser em mãos mesmo, né? Tem que ser irmão. Lá no Rorita, ou então, se a gente... Por isso que eu não entreguei, eu não imaginaria que teria que ir até... Não, tem que ser... É porque eu tenho que passar essa documentação para a coordenação de estágio, né? Eles vão arquivar essa documentação lá para garantir que vocês estão realmente estagiando, né? Pois é, eu tava só esperando uma aula presencial. Ah, não. Eu queria ver, aí eu tenho que ir até o seu trabalho, não? Eu tô lá Para no Rorita entregar? todo. Se você quiser me ligar, o pessoal tá fazendo assim, tá me ligando, eu tô indo lá fora e pego. Ah, entendi. Então eu vou fazer assim, eu entrei em contato com o senhor, Beleza, então. então. Continuando a nossa aula de controladoria, a gente já estudou muito a fundo esse conceito de que a controladoria ela é uma área do conhecimento propriamente dita, mas ela também é um setor dentro da empresa, né? E esse setor dentro da empresa ele tem algumas atribuições ali muito importantes para a continuidade do negócio. E nas aulas anteriores a gente viu um pouco de planejamento administrativo, de planejamento estratégico, né, de posicionamento de mercado, isso tudo voltado para a área de planejamento administrativo, né, planejamento estratégico. E eu prometi para vocês que a gente ia tentar a cada aula ou a cada 2 aulas passar por algum assunto de alguma área diferente que também faz parte da controladoria, né? A partir de hoje a gente vai falar de contabilidade de custos. Mas a gente vai falar de contabilidade de custos de um jeito um pouco diferente do que vocês viram na matéria de contabilidade de custos e do que vocês estão vendo na disciplina de contabilidade gerencial, né? Para a controladoria, a visão que a controladoria tem dos custos é uma visão diferente da visão que a contabilidade tradicional teria, né? E a gente vai estudar isso aqui agora. Vou compartilhar para vocês aqui. Beleza. Voltar para o slide aqui. Cadê o slide? Aqui. Temos 30 slides para a gente falar aqui. Não sei se a gente consegue terminar hoje. Se não conseguir, próxima aula a gente termina. Todo mundo vendo minha tela aí, né? Estão vendo minha tela? Sim, professor. Tranquilo. Contabilidade de custos na controladoria, ela vai sempre se utilizar de uma ferramenta chamada custeio padrão, né? Custeio padrão ele é o método de custeio principal utilizado pela controladoria. Ele é o que mais possibilita a controladoria
agir na geração de informações úteis para a gestão do negócio como um todo, né? Então, custeio padrão, uma ferramenta da controladoria. Por que é uma ferramenta da controladoria? Porque a única função dele é auxiliar a controladoria no processo de fiscalização e de acompanhamento da execução do orçamento, muitas vezes nas empresas que têm essa ferramenta do orçamento, né? A contabilidade tradicional não se utiliza do custeio padrão, até porque ele é proibido pela legislação societária e pela legislação fiscal. O único custeio permitido pela legislação é o custeio médio, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, bem rapidinho, sobre ele. Tá? Primeiro, o que é um método de custeio? Isso aqui vocês já estudaram na disciplina de contabilidade de custo, mas não custa nada a gente relembrar aqui, né? Entende-se por sistema de custeio ou por método de custeio. Método de custeio. O conjunto de meios que a empresa utilizará para coletar e sistematizar os dados de que necessita para produzir informações gerenciais úteis para toda a organização. Então, o método de custeio é uma série de sistemas de coleta, é tudo que envolve o processo de captação de dados, sistematização desses dados, até que eu chegue ao custo do produto. Então, sistema de custeio é tudo aquilo que eu preciso para todas aquelas técnicas que eu preciso para calcular o meu custo de produto. Esses métodos de custeio existem diversos. Existem diversas formas de se calcular o custo de um produto. Mas a única aceita pela legislação comercial, e vocês sabem disso, é o custeio por absorção, né? No custeio por absorção, o custo dos produtos, ele é, digamos assim, como o próprio nome sugere, ele absorve todos os custos que incorreram ao longo do período. E para o custeio por absorção, só é absorvido nos custos dos produtos aquilo que é custo propriamente dito. O que é um custo propriamente dito? É um gasto que tem relação direta ou indireta com a produção. Ou seja, no custeio por absorção, as despesas não são absorvidas pelo produto. Tranquilo até aqui. Despesas são lançadas no resultado diretamente. Elas não passam pelo produto antes de ir para o resultado. Essa é a visão prática do custeio por absorção. Mas vamos ler aqui. Sobre o custeio por absorção, Hernandes Oliveira e Costa afirmam que ele não se trata de um princípio em si, mas sim de um método que é oriundo da aplicação de tais princípios. Os autores definem custeio por absorção como um método em que todos os custos são alocados aos produtos fabricados. Assim, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos incorporam-se aos produtos, sendo que os indiretos farão uso de bases de rateio para que sejam atribuídos aos produtos. Nenhum segredo até aqui. Isso aqui é assunto de quarto semestre, de quinto semestre para vocês. Eu tenho também o custeio variável. No custeio variável, o negócio muda de figura. No custeio variável, são apropriados aos produtos tudo que é, que mistério, variável. Tudo que é variável é absorvido no custo do produto. Sejam eles despesas ou custos. Para o custeio variável, independe se é despesa ou custo. Se for variável, será absorvido ou será atribuído ao produto. Então, diferente do custeio por absorção, que só considera no produto aqueles custos propriamente ditos e que ignora as despesas, no custeio variável, a gente só considera aquilo que é variável, seja ele custo ou seja ele despesa. O que é fixo é ignorado pelo custeio variável. Tá? Mas vamos ler aqui. Sobre o custeio variável, Leone esclarece que é assim denominado porque trata os custos, e aqui o Leone se enganou, ele deveria ter falado os gastos, né? Porque a gente já viu que
No custeio variável, as despesas são incorporadas também ao produto, que variam com o parâmetro operacional que foi escolhido para ser a base de volume. Em outras palavras, o custeio variável, como o próprio nome dá a entender, seleciona somente aqueles gastos variáveis para que sejam atribuídos como custo unitário do produto. Nenhum mistério até aqui para vocês, né? Mas vamos continuar aqui. A título de curiosidade, a gente tem aqui o custeio ABC. O custeio ABC, ele é um método de custeio que ele é considerado um dos mais alinhados e um dos mais modernos utilizados pelas grandes empresas aí, né? Por que eu falo que é utilizado pelas grandes empresas? Porque ele é um método de custeio muito caro de ser implantado, né? Ele é um método de custeio extremamente caro, extremamente dificultoso, extremamente difícil de ser implantado, de ser trabalhado com ele, né? Mas ele é um método que possibilita uma análise mais correta dos custos de produção. Imaginem uma oficina. Vou colocar aqui uma casinha. Uma oficina. Aqui é a oficina. Oficina da fazenda, tá? A gente está numa fazenda aqui. Aqui é a fazenda. Fazenda da Raquel. Então, é a Fazenda Brandão. Então, imagine que na Fazenda Brandão a gente tem uma oficina. No custeio baseado em atividades, que é o nome completo do custeio ABC, custeio baseado em atividades, os custos são absorvidos pela oficina. Ou seja, tudo que é comprado de graxa, de peça, de ferramentas, a energia elétrica da oficina, tudo isso é incorporado à oficina. Depois dessa incorporação, o que o custeio baseado em atividades faz? Ele vai, como o próprio nome dá a entender, elencar, ou melhor, identificar todas as atividades que essa oficina faz. Então, essa oficina faz consertos, né? Consertos. Ela faz troca de óleo, né? Troca de óleo. Ela faz, sei lá, troca de pneu, por exemplo. Depois que esse custeio identifica todas as atividades da oficina, ela vai atribuir os custos somente naqueles consumidores dessas atividades. Então, vamos imaginar aqui um carro da fazenda. Vou desenhar um carrinho aqui. Carro muito bem desenhado, por sinal. Um carrinho aqui da fazenda. Esse carro veio aqui na oficina e se utilizou de uma troca de óleo e de uma troca de pneu. Então, ele vai absorver os custos dessa troca de óleo e dessa troca de pneu. Depois que ele absorve esses custos, ele passa a ser um agente integrador de custos. É um negócio extremamente complicado de se entender, mas é só para vocês entenderem assim por alto. Se esse carro trabalhar na soja, agora os custos da troca de óleo e da troca de pneu serão absorvidos pela soja. Se esse carro trabalhar no algodão, uma parte desses custos também será absorvido pelo algodão. Ou seja, aqui os custos não são absorvidos diretamente pelos produtos. Eles são, primeiro, absorvidos por agentes que exercem atividades dentro dessa fazenda, e depois eles são consumidos por outros agentes, até que chegam aos produtos. Então, aqui é um negócio muito mais detalhado. É extremamente difícil, é extremamente caro se implantar isso. Mas é o custeio que possibilita a melhor informação a respeito dos custos dos produtos, né? No Grupo Horita, a gente está tentando implantar esse método de custeio. Ainda está um sonho de consumo da gente que a gente consiga implantar o método de custeio baseado por atividades. Mas, para a contabilidade tradicional, não vou poder usar essas informações, porque o único método aceito é o custeio por absorção. Então, eu vou ter que continuar fazendo o custeio por absorção,
só para atender às demonstrações contábeis, e o custeio baseado em atividades, o custeio ABC, ele vai ser utilizado pelos meus gestores na hora que eles forem tomar a decisão, né? Mas vamos ler aqui. O custeio baseado em atividades parte do princípio de que os preços de uma empresa e de determinado produto são motivados pelas ações desempenhadas nelas. E que essas ações, consertos, troca de óleo, pneu, são consumidas por produtos ou serviços. Foram consumidos pelo nosso carrinho e depois esse carrinho fez outras ações e aí sim esses custos foram atribuídos ao produto. Esse método permite, com mais exatidão e precisão, que as despesas e os custos que não são diretamente ligados à produção em si, ou seja, os indiretos, por meio da análise das atividades dos seus causadores de custos ou de seus utilizadores. Então, nesse método de custeio, aqueles custos indiretos, ou seja, custos que eu não consigo atribuir diretamente ao produto, eu consigo, através do custeio por ABC, diminuir muito o risco de eu fazer uma taxa de rateio errada, por exemplo. Por exemplo, se eu atribuísse o custo dessa oficina com base, sei lá, na área plantada de soja e de algodão, isso é totalmente arbitrário. Por que que eu estou atribuindo o custo da oficina com base na área plantada de soja ou com base na área plantada de algodão? Então, através do custeio baseado em atividades, eu consigo diminuir os riscos inerentes ao rateio, né? Na prática, o custeio ABC rastreia os custos de cada atividade e realiza e cuida de verificar como essas atividades estão relacionadas à geração de receitas e o consumo de recursos. Esse método estuda cada fase do processo de criação de determinado produto e tem como principal objetivo amenizar as distorções provocadas pelo uso do rateio discricionário. O que é rateio discricionário? Acabei de dar um exemplo. Você ratear o custo com a oficina através da área plantada. Não tem relação nenhuma nisso, né? Bom, esse é a pincelada leve por cima do custeio ABC. Mas, só para a gente poder fechar o assunto aqui, os métodos de custeio mais utilizados são o custeio por absorção, que é utilizado pela contabilidade financeira, pela contabilidade tradicional, tá? Tradicional, né? Que é o único aceito pela legislação e que se utiliza apenas de custos, né? Ignora as despesas não são absorvidas pelo produto e classifica os custos em diretos e indiretos. O custeio variável, que é utilizado geralmente pela contabilidade gerencial, não é aceito pela legislação, assim como o custeio baseado por atividades, o ABC, também não é aceito pela legislação, e separa os gastos em fixos e variáveis, né? E para o custeio variável, tanto faz custo ou despesa, né? Mas, para a controladoria, o que interessa é um carinha chamado custeio padrão. O que é o método de custeio padrão? A dificuldade de utilização dos dados do sistema de contabilidade financeira, quando eu falo financeiro, eu estou falando tradicional, tá? Se eu estou falando tradicional, tradicional. Se eu estou falando de contabilidade tradicional, eu estou falando de custeio por absorção, né? Porque é o único que é aceito. Tá. A dificuldade de utilização dos dados do sistema de contabilidade financeira para planejamento é que eles estão relacionados com o passado. E, embora os gestores estejam interessados em conhecer o seu resultado de suas decisões passadas, eles estão muito mais preocupados com decisões que afetarão o futuro. Gente, contabilidade está o tempo todo trabalhando em cima do passado. O tempo todo você está contabilizando o passado, você está analisando o passado, você está gerando relatórios sobre o passado. É importante que eu conheça o meu passado? Claro que é importante. Eu preciso conhecer as receitas da minha despesa, eu preciso conhecer o quanto que a minha empresa está faturando, o quanto que a minha empresa está gastando. É importante. Mas chega um ponto que eu preciso
planejar o futuro. E aí, quando eu estou planejando o futuro, é muito perigoso que eu simplesmente use as informações do passado como verdadeiras. É o que a gente fala de valor preditivo da informação contábil. Valor preditivo é justamente aquele valor que a informação contábil possui no processo de planejamento do futuro. Né? Mas, quando eu estou planejando, a utilização dessas informações baseadas no passado pode gerar distorções nesse meu planejamento. Né? O problema básico da contabilidade tradicional, quando se fala em planejamento, é o custo histórico. A contabilidade tradicional, todas as normas de contabilidade, pelo menos a maioria dela, vai exigir o custo histórico. O que significa custo histórico? Eu acho que eu dei até um exemplo desse na oficina. Né? Imaginem as terras do Grupo Horita, as fazendas do Grupo Horita. A maioria delas foi comprada em 1900 e bolinha. Elas estão pelo custo histórico até hoje, na contabilidade tradicional. Para fins de tomada de decisão, para fins de planejamento, eu não posso tomar decisões com base no preço de uma fazenda em 1900 e bolinha. Eu preciso dessas informações atualizadas. Né? Então, o custo histórico, no qual se baseiam as informações do sistema contábil financeiro, financeiro é igual a tradicional, tem pouca utilidade para propósitos de controle, particularmente em condições inflacionárias. A experiência passada não informa os gestores quando uma operação, ou um trabalho, ou um determinado departamento é muito dispendioso, é muito ineficiente. Ou seja, com base na contabilidade tradicional, eu não vou conseguir saber qual departamento está sendo mais custoso para a minha empresa. Ou qual trabalho está sendo mais custoso para mim, qual operação está sendo menos ineficiente. Eu até posso descobrir isso, mas quando eu descobrir isso, já passou muito tempo e eu já perdi muito dinheiro. Né? Então, esse é o preço que se paga pelo custo histórico que é utilizado nas demonstrações tradicionais. Né? É o preço que se paga. E a gente não pode fugir disso, porque a gente precisa atender a norma, e a norma pede que seja feita assim. Dessa maneira, os gestores desejam saber não quanto custou, mas quanto custará. Uma vez que o custo seja determinado previamente, o custo real pode ser comparado com ele e as suas diferenças analisadas. O que significa custeio padrão no final das contas? Antes de começar a minha safra nova, vamos imaginar aqui que eu estou na safra 2021 e eu estou planejando a safra 21-22. Antes da safra 21-22, eu já determino previamente que o custo com, sei lá, vou botar aqui, com adubo, será de R$10 por saca. Esse será o meu custo padrão de adubo. Eu já determino que o meu custo com a mão de obra direta, será de R$5 por saca de soja. Esquecendo todos os demais custos, vamos imaginar que só tivesse adubo e mão de obra. Só para título de exemplo, eu já determinei que o meu produto custará na safra 21-22 R$15 por saco. Eu já sei quanto eu vou gastar. Eu já sei quanto eu gastei de adubo? Não. Eu já sei quanto eu gastei de mão de obra? Não. Eu já sei quanto eu quero gastar de adubo? Eu já sei quanto eu quero
gastar de mão de obra? Sim. Então, eu determino o meu custo padrão da saca. Por que isso? Porque quando chegar a safra 21, 22, esses custos vão começar a acontecer de verdade. É o que a gente chama de custo real. Passada a safra 21, 22, eu vou comparar o meu custo real, o custo que aconteceu de verdade, com o meu custo padrão, com o custo que eu queria que acontecesse. E aí eu vou comparar os dois. Para quê? Para atribuir responsabilidades. Para quê? Para a gente melhorar. Uma vez que eu sei que, na realidade, quando chegou a safra 21, 22, eu descobri que o custo do meu produto acabou sendo R$20. Saca? E agora? De quem que é a culpa? Por que o meu produto foi mais caro? E se ele foi mais caro, por que eu perdi dinheiro? De quem são as responsabilidades? Lembram do centro de custos, centro de investimentos e centro de lucros? Agora eu vou atribuir a qual centro de custo é a responsabilidade por esse aumento no custo da minha saca. Entenderam? Custeio padrão é nada mais, nada menos do que você definir de forma antecipada qual é o custo da sua produção. A partir dessa definição, eu sei, comparando com o custeio real, quais foram as variações que ocorreram ao longo desse período. Sabendo das variações, eu posso investigar os motivos que deram causa a essa variação. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Hein? Podemos sim, professor. Pode continuar. Uma vez que o custo seja previamente determinado, o custo real pode ser comparado com ele e as suas diferenças analisadas. É a analisar essas diferenças que a gente vai aprender no final da nossa aula. Custeio padrão salvando a pátria. Né? O custeio padrão é um método que vai ao encontro dessas necessidades, ou seja, ele serve para se planejar, para se controlar, para se acompanhar o orçamento, para se atribuir responsabilidades. Tudo isso é, digamos assim, consequência do custeio padrão. Na realidade, determina um custo considerado como aquele que representa um custo aceitável dentro das condições operacionais específicas. Então, não significa que o custeio padrão vai acertar sempre. A função dele é mensurar um custo que seja aceitável. A gestão, os gerentes sentam, conversam e falam o seguinte, ó, a inflação está baixa, o dólar está baixo, nossa área plantada, a gente quer plantar tanto, a gente aceita um custo de X valor por saca de soja. E eles já determinam esse custo previamente. E vão acompanhando a evolução do custo real. E eles comparam o custo real. Eles só vão conseguir ter essa informação do custo real depois que encerrar o período. Aí eles vão e comparam com o custo padrão, que é aquilo que eles definiram como aceitável lá no início do período. Tá? Então, basicamente é esse o trabalho da controladoria. Acompanhar a evolução do custo real e, no final do período, compará-lo com o custo padrão. Aplicações do custeio padrão. Ixi, Maria, é um negócio doido aqui. Primeiro, desempenho. Aqui era a avaliação de desempenho, tá? Avaliação
de desempenho. Desempenho. Ficou a mesma coisa agora. Oi? Eu vou relevar isso aí. Vou fingir que eu nem ouvi isso aí, viu? Chateado. Primeira função do custeio. Função? Aplicação. Primeira aplicação do custeio padrão. Avaliação de desempenho. Acabei de falar para vocês. Agorinha. A primeira função dele é avaliar desempenho. Quais são os setores que estão se desempenhando melhor? O que significa desempenhar melhor? Andar pareado com o custo padrão, ou pelo menos abaixo do custeio padrão. Ou seja, eles estão conseguindo economizar dinheiro ali dentro, né? Primeiro, o processo de avaliação de desempenho pela determinação do grau de eficiência com que as operações correntes estão sendo desempenhadas pode ser facilitado pelo processo de administração por exceção, né? Muito frequentemente, o problema com que os gestores se deparam é com o tempo gasto com o selecionamento da grande quantidade de informações de feedback e em decidir qual dessas informações são relevantes e significativas para o problema do controle, né? A administração por exceção resolve este problema na medida em que destaca somente as informações que são importantes para o controle, isto é, variação entre o custo padrão e o custo real. Essa é a função primordial do custeio padrão. Avaliar o desempenho através do comparativo entre o custo previamente estabelecido pela gestão e o custo realmente incorrido ali no negócio, né? Em segundo, ele pode levar a uma redução de custos. Sim, o custeio padrão pode, não significa que ele vai. O custeio padrão pode levar a uma redução dos custos da empresa, né? Por quê? Um sistema de custeio padrão pode levar a uma redução de custos. A instalação desse sistema requer reavaliação dos métodos de produção correntes, uma vez que é necessário uma padronização das práticas. Este exame geralmente leva ao aperfeiçoamento dos métodos empregados, o que resultará em redução do custo de produção. Um exemplo de redução dos custos através de um aumento de eficiência pode ser a simplificação dos procedimentos relacionados ao controle de estoque. Todos os itens semelhantes do estoque podem ser contabilizados a um preço uniforme. Este procedimento elimina a necessidade, quando é utilizado o custo histórico, de recalcular um novo preço unitário toda vez que é feita uma compra a um preço diferente. Ou seja, para o custeio padrão, eu não preciso ficar calculando o custo da compra da mercadoria toda hora que ele entre uma mercadoria nova. Porque eu já tenho um custo padrão estabelecido. Eu comprando o adubo por 15 ou comprando por 20, eu não preciso fazer o controle da ficha de estoque. Porque o que me importa é o custo padrão definido inicialmente. Mesmo que a compra tenha sido a R$20, eu vou lançar o custo a R$10, por exemplo, que foi o meu custo padrão. Então, no custeio padrão, eu elimino esses controles exacerbados, desnecessários, né? Para o custeio padrão, me importa comparar custo real com custo padrão. Base mais sólida para a determinação do preço de venda. O custeio padrão ele é uma base muito mais confiável no processo de mensuração do preço de venda. Representa o quanto o produto deve custar. Ou seja, eu já sei quanto é que o produto deve custar. Isso me possibilita um guia no processo de tomada de decisão, de definição de preço. Eu já sei qual é o meu custo padrão. A partir desse custo padrão, eu posso colocar a minha margem de lucro, né? Minha margem de lucro percentual, né? E posso colocar ali alguma despesa acessória, algum percentual de comissão, impostos, tudo isso que vai me ajudar na definição do meu preço. Eu não preciso esperar o ano terminar para ter o custo real, para só então saber se o meu preço foi bem definido ou não. Com base no custo padrão, eu já consigo
de forma muito mais prática, de forma muito mais confiável, definir, determinar o meu preço de venda. E, por último, mas não menos importante, a conscientização de todos. Por quê? A partir do momento que eu defino custo padrão por setor, eu consigo colocar na cabeça de cada um dos gestores, dos coordenadores, essa conscientização de que eles estão sendo avaliados, né? Então, se eu digo para o, para o responsável pelo departamento pelo almoxarifado, se eu digo para o cara do almoxa que o custo padrão de adubo é R$ 15, ele sabe que qualquer oscilação desses R$ 15 será percebida. Ou seja, ele se conscientiza de que o processo de trabalho dele está sendo fiscalizado, né? Talvez o benefício mais importante que pode ser derivado de um sistema de custeio padrão é o clima de conscientização a respeito de custo disseminado entre os executivos e supervisores. Cada indivíduo é consciente de que os custos e as saídas sob sua responsabilidade estão sendo avaliados e que isso será chamado para desenvolver ações corretivas, tão logo ocorram variações, né? Se a filosofia dos executivos principais é positivamente de apoio, o custeio padrão pode funcionar como um incentivo para que os indivíduos ajam de acordo com os interesses da empresa, né? Então, se eu tenho ali uma gama de coordenadores trabalhando, sabendo que estão sendo fiscalizados, sabendo que o custo das operações sob sua responsabilidade está sendo acompanhado de perto e comparado com o ideal, a tendência é que essas pessoas, esses coordenadores, estejam mais imbuídos no processo de aumento da eficiência do negócio, né? Definição do custo padrão. Como que eu defino qual é o custo padrão de um negócio? Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa para todo mundo sair fazendo por aí, né? A definição dos custos padrões não é uma tarefa fácil. Se são estabelecidos muito altos, vão aparecer grandes variações e os gestores de produção tenderão a desconsiderá-los. Se os padrões são estabelecidos muito baixos, eles não atuarão como incentivadores de eficiência e a produção pode até cair. Os melhores padrões são aqueles que, embora não sejam muito altos, nunca são atingidos, encorajando assim um desempenho eficiente. Ou seja, quando eu estou definindo o custo padrão do meu produto, eu não posso colocar muito alto, porque se eu coloco muito alto, as pessoas vão perceber que esse custo nunca vai ser atingido. E aí vão largar de mão. Por outro lado, se eu coloco muito baixo, a mesma coisa. Eles sabem que nunca vai chegar aqui. Ou seja, a credibilidade do custo padrão cai. Eu preciso estabelecer este custo padrão em um nível que não seja nem muito alto, mas que também não seja atingido sempre. Ele precisa ser algo top, né? Eu defino um custo padrão que eu sei que não vai ser atingido, mas que as pessoas não têm essa noção de que não vai ser atingido, entendeu? Então elas têm esse sentimento de que o custo padrão estabelecido vai ser alcançado, apesar de nunca ser atingido. Ele é só um encorajador de um desempenho mais eficiente. Não pode ser muito alto, porque as pessoas vão perceber que ele é inatingível e vão começar a comprar à torta à direita. Não pode ser muito baixo, porque as pessoas vão perceber que nunca vão conseguir chegar lá e aí vão abrir mão de qualquer controle. Então, ele precisa ser um custo pensado conjuntamente com as pessoas responsáveis pela gestão desse custo. Então, não pode ser um negócio, coloca aí R$ 15 e pronto. Não, precisa ser um negócio analisado. E ano após ano ele precisa ser revisado, corrigido, melhorado, né? Para que a gente possa, a cada dia,
atingir melhores níveis de eficiência, né? A maioria das empresas... Bom, beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre a definição desses custos para matéria-prima, né, e para mão de obra. Vamos lá. Como é que eu defino o custo padrão da matéria-prima? Primeiro, a maioria das empresas desenvolve estudos de engenharia para calcular quanta quantidade de material será necessário para produzir cada unidade de produto, né? Se diferentes materiais são necessários, uma lista de material é feita onde são itemizadas, ou seja, são listadas as quantidades para cada tipo de material específico para cada unidade de produto. Ou seja, as empresas fazem um estudo para saber que cada unidade de produto, determinada quantidade será necessária. Então, a gente sabe qual é a quantidade necessária para cada unidade de produto. Essa será a minha quantidade padrão, né? A minha quantidade padrão. Isso vem através de um estudo de engenharia, ou até mesmo pela experiência dos gestores, né? O cara que está há muito tempo no mercado, ele sabe quanto de farinha vai no pão. Isso não é segredo para ele. Ele sabe quantos ovos vai para cada pão. Ele sabe quantos litros de leite ele vai utilizar em cada pão. Então, ele sabe qual é a quantidade padrão de matéria-prima. Então, no cálculo do custo padrão de matéria-prima, o primeiro tópico é a definição da quantidade padrão de matéria-prima. Depois, deve ser computada nas quantidades a inclusão de certo nível de desperdício normal na produção. Por exemplo, aqueles que aparecem devido à manufaturação, evaporação e quebras que são esperadas, né? Eu sei que em determinada quantidade de pães, uma certa quantidade de farinha será perdida normalmente. Isso faz parte do processo produtivo. O gestor de compras deve ter responsabilidade pelas informações a respeito de preços de material direto, que não são os preços históricos contabilizados como custo, mas são previsões de preço durante o período, nos quais esse custo padrão vai ser utilizado. Ou seja, eu defini a quantidade padrão, ou seja, eu sei quantos quilos de farinha eu vou gastar para fazer um pão. Agora eu preciso definir o preço padrão. Preço padrão. São duas áreas diferentes. Uma é a definição da quantidade consumida por cada item e a outra é a definição do preço padrão. Preço padrão é diferente de preço histórico, tá? Eu não posso simplesmente pegar o preço que foi praticado no último ano e dizer que é meu preço padrão. Eu tenho que considerar a inflação, talvez a cotação do dólar. Então, é um cálculo complexo, né? Não é simplesmente pegar o preço histórico e dizer que é preço padrão, né? É o preço que você espera que seja praticado durante o período que o custo padrão está sendo utilizado. Então, é uma estimativa de preço. Tá? Então, beleza. Definir a quantidade, definir o preço, vamos para o próximo tópico, que é a mão de obra. Na mão de obra, é basicamente a mesma coisa. Eu preciso definir qual a quantidade... Qual é a quantidade aqui agora? Horas, ou minutos, ou melhor, tempo. Quanto tempo será gasto para produzir uma unidade de produto? Eu preciso saber qual é a quantidade padrão de tempo para produzir determinado produto, né? E eu também preciso definir qual é o preço padrão desse tempo, seja pelas médias salariais,
pela projeção do valor do salário no próximo ano, né? Então, é a mesma lógica da matéria-prima. Eu preciso saber quanto tempo padrão eu levo para produzir um pão e quantos reais eu estou pagando para cada hora que aquele cara está trabalhando ali, né? Mas vamos ler aqui. O custo padrão de mão de obra direta também consiste de dois componentes, quantidade e preço. Primeiro, os níveis padrões de mão de obra são estabelecidos levando em conta as várias habilidades necessárias para o desempenho das operações envolvidas na produção. Estudo de tempo e movimento, acreditem, isso aqui existe, tá? Existe um estudo chamado estudo de tempo e movimento que as empresas, as indústrias contratam para que o cara possa estipular qual é o tempo padrão de produção de um determinado produto. Eu preciso disso para poder planejar a minha gestão, a minha administração, né? Estudo de tempo e movimento são empregados para que seja determinada a hora padrão, ou seja, a quantidade de tempo padrão para se produzir determinado produto, que deve ser despendida em cada nível, em cada departamento, desde a fabricação até o produto acabado. Então, eu contrato essa consultoria específica ali, né, que vai fazer um estudo e vai me dizer que para produzir um pão se gasta 20 minutos de determinado funcionário. Um exemplo bem didático aqui, né? Se existem vários tipos de produto, esse cálculo deve ser feito para cada produto. Em seguida, as taxas salariais devem ser aplicadas à hora de mão de obra, né, a fim de calcular o custo unitário de cada produto. Essas taxas salariais, da mesma forma que o custo com a matéria-prima não deve ser simplesmente o histórico, eu não posso simplesmente pegar o valor que eu pagava de salário e considerar isso como uma taxa padrão. Eu preciso considerar a estimativa de subida de salários, né, se eu vou fazer alguma promoção no ano seguinte. Então, eu preciso estabelecer quais serão os meus salários no próximo ano, né? Essas taxas salariais não são as correntes, nem as passadas, mas são projeções salariais que provavelmente acontecerão durante o período que o custo padrão estiver vigente, né? Então, até aqui nenhum segredo. Tanto para quantidade, tanto para matéria-prima, quanto para mão de obra, eu preciso estabelecer quantidades e preços padrões, né? Para matéria-prima, eu preciso saber qual a quantidade consumida em cada unidade e qual o preço que eu estou pagando por cada quilo dessa matéria-prima. Eu preciso saber quantidade e preço padrão. A mão de obra, a mesma coisa. Eu preciso saber o tempo dispendido para fabricar uma unidade e quais são as taxas salariais padrões. Vocês estão percebendo que eu já estou começando a dividir as responsabilidades? Eu tenho responsabilidade pela quantidade de consumo e eu tenho responsabilidade pelo preço de aquisição. Eu tenho responsabilidade pelo tempo que o funcionário gasta para fazer um produto e eu tenho responsabilidade pelo valor do salário desse funcionário. Só aqui eu já tenho 4 responsáveis. Só aqui eu já tenho 4 responsáveis, né? Por que eu preciso saber quem são os responsáveis? Porque eu preciso responsabilizar as pessoas certas pelas variações que porventura aconteçam aqui, né? Análise das variações. A gente já sabe o que precisa ser definido. Matéria-prima, quantidade e preço. Mão de obra, quantidade e preço. Agora eu preciso analisar as variações. Quando que isso acontece? No final do período, né? Então agora eu preciso analisar as variações. E eu trouxe esse gráfico para vocês aqui, né? Existe 3 tipos de variação. E eu preciso que vocês decorem isso, porque eu não vou cobrar isso não, tá? Eu vou despejar na prova. Existem 3 tipos de variação. Existe a variação
no preço, a variação do preço aqui, ó. Ou seja, o produto custou mais caro, ou melhor, a matéria-prima foi comprada por um preço mais caro do que o preço padrão que havia sido estabelecido. Essa é uma variação de preço, né? Existe a variação de quantidade. Um exemplo, foi utilizado mais matéria-prima em cada unidade do que eu havia estimado e planejado. Ou seja, a quantidade real utilizada foi maior do que a quantidade padrão estabelecida. E existe... aqui está a variação de quantidade, ó. E existe a variação mista ou conjunta, dependendo do autor. Essa variação conjunta, ela é, como o próprio nome dá a entender, ela é fruto tanto do preço quanto da quantidade. Então, ela está aqui representada aqui, ó. Tanto eu usei mais, quanto ela me saiu mais cara. É uma variação mista, né? Eu não posso responsabilizar ninguém pela variação mista, tá? Como que eu calculo essas variações? São 3 formulazinhas muito fáceis de decorar e vocês vão anotar no caderno de vocês e eu tenho certeza que não vai ser problema para ninguém, tá? Eu tenho a variação no preço, né? Só para a gente poder entender, tá? A matéria-prima ela pode variar em quantidade e em preço. Pela variação na quantidade, eu vou responsabilizar a área técnica. Pela variação no preço, eu vou responsabilizar o setor de compras. Eu não posso responsabilizar o setor de compras porque usaram mais quantidades no processo. Entendeu? Da mesma forma, eu não posso responsabilizar a área técnica, que não tem nada a ver com o preço de compra dessa matéria-prima, porque o preço foi mais caro, né? Com a mão de obra é a mesma coisa. Eu tenho variação na quantidade, né, na eficiência desse tempo, o quanto está sendo gasto de tempo ali em cada produto, e eu tenho variações nas taxas salariais, no salário, propriamente dito. Eu não posso responsabilizar o departamento pessoal porque os caras estão gastando mais tempo para fazer determinado produto. Porque não é responsabilidade do departamento pessoal controlar tempo, quantidade. Da mesma forma, eu não posso responsabilizar a área técnica por uma alteração salarial. Não é responsabilidade da área técnica, né? E aqui a gente chega nas fórmulas de variação. São 3 fórmulas bem tranquilas. A variação nas quantidades, a fórmula é a seguinte: a diferença entre a variação na quantidade, ou seja, entre a quantidade padrão e a quantidade real, eu chego nessa diferença e eu multiplico isso daqui pelo meu preço padrão. Preço padrão. Simples assim. Então, essa é a fórmula da variação nas quantidades. Diferença das quantidades vezes preço padrão. Eu pego a quantidade real, diminuo da quantidade padrão e multiplico pelo preço padrão. E assim eu chego no valor dessa variação, que foi fruto da variação nas quantidades. A variação no preço, ela é calculada da seguinte forma: ela é calculada pela diferença entre o preço padrão menos o preço real, né? Eu pego esse resultado e multiplico pela quantidade padrão. Ou seja, para saber, padrão não, né? Padrão. Mas dá para entender. Eu pego a variação no preço e multiplico pela quantidade padrão.
Na variação total ou variação mista, eu multiplico as diferenças. Eu pego a diferença entre o preço padrão e o preço real, né? E eu multiplico isso pela diferença entre a quantidade padrão e a quantidade real. Eu simplesmente multiplico as diferenças. Simples assim. São essas 3 fórmulas que eu vou cobrar de vocês na próxima aula. Antes, a gente vai resolver um pequenino exercício aqui, só para a gente poder entender isso aqui na prática. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Bora praticar.